Nas florestas do sudeste da Ásia, durante a Era do Gelo, provavelmente veríamos incríveis e familiares criaturas, como rinocerontes, antas e hienas. Mas um animal dessa floresta era diferente de todos os que já vimos. Com cerca de 3 metros de altura e pesando mais de 500 kg, esta fera era provavelmente 2 vezes o tamanho de um gorila moderno. Cientistas o chamam de Gigantopithecus, o maior grande macaco que já existiu. A história do Gigantopithecus começa com algumas das menores pistas físicas, os dentes, e eles não foram encontrados em campo, mas em uma farmácia. Em 1935, o paleontólogo Ralph von Koenigswald estava visitando lojas do Boticário em Hong Kong em busca de fósseis. Ele estava procurando pelos assim chamados dentes de dragão, o nome dado para esses dentes fossilizados de todos os tipos de animais que foram usados na medicina tradicional chinesa. Em uma dessas visitas, encontrou um molar diferente de qualquer outro que ele teria visto antes. O dente era como o de um macaco, amplo e achatado, mas era muito maior do que qualquer espécie conhecida, viva ou extinta. Ralph eventualmente determinou que esses dentes eram de um enorme primata e ele chamou de Gigantopithecus, ou macaco gigante. Após essa descoberta inicial, mais dentes foram encontrados em outras lojas medicinais, e eventualmente alguns fósseis de maxilar também foram encontrados em cavernas chinesas. Desde então, nós encontramos mais maxilares e milhares de dentes, mas nunca nenhuma outra parte do corpo do macaco gigante foi descoberta. Apesar de termos tão pouco de sua anatomia para estudar, nós conseguimos descobrir muito sobre Gigantopithecus, apenas com seus dentes e maxilares. Para começar, verificou-se que haviam 3 espécies desse macaco gigante: o Gigantopithecus bilaspurensis, o Gigantopithecus giganteus e o Gigantopithecus black. O mais antigo viveu cerca de 9 milhões de anos atrás, no Mioceno, mas o mais recente, de longe, o maior deles, foi o Gigantopithecus black. Ele viveu de 2 milhões até 100 mil anos atrás, no mesmo período dos primeiros hominídeos, o Homo erectus, durante a época do Pleistoceno, onde hoje é o sul da China, Vietnã e Índia. E a mais óbvia característica dos dentes do Gigantopithecus black era o seu tamanho. Com 2,5 cm de largura, o molar desse macaco era mais que 2 vezes a largura de um dente humano. Mas um olhar ainda mais atento a esses dentes revelou muito mais do que o tamanho desse animal. Assim sendo, cientistas foram capazes de usá-los para descobrir quem são seus parentes vivos mais próximos. Em 2008, um time de antropólogos estudou a espessura do esmalte dos dentes do Gigantopithecus, bem como a forma do tecido duro abaixo dele, a dentina. Eles descobriram então que a estrutura e a composição dos dentes fossilizados eram mais parecidas com aqueles dos únicos grandes macacos restantes da Ásia, os orangotangos. O que é meio estranho, porque orangotangos são arbóreos. Eles passam a maioria do tempo no alto das árvores, mas os Gigantopithecus eram muito grandes para fazer isso. Então, cientistas acreditam que ele deve ter vivido no chão, o que gera um novo conjunto de perguntas. Assim sendo, o que um primata de 500 kg comia? Seus dentes eram achatados e largos, mas seus maxilares eram profundos e fortes. E todas essas características são associadas com uma alimentação de plantas resistentes e fibrosas. Foram encontrados fósseis microscópicos de plantas chamados fitólitos, também recuperados da parte interna dos dentes, mostrando que ele se alimentava de gramíneas, bambu, sementes e frutas. Mas enquanto essas pistas podem nos dizer sobre a dieta desse primata extinto, a composição química de seus dentes pode também nos revelar onde ele viveu, e possivelmente por que desapareceu. A trilha de pistas até aqui começa com isótopos de carbono. Diferentes tipos de plantas produzem diferentes índices de isótopos de carbono durante a fotossíntese. Dependendo de qual tipo de ambiente elas viviam, por exemplo, plantas que vivem no frio e climas úmidos, são tipicamente conhecidas como plantas C3, porque a maneira que elas fotossintetizam resulta em um C3 ácido, que tinha sua única e própria combinação de isótopos de carbono. Mas plantas que crescem em climas quentes e secos são normalmente C4,
porque elas fazem fotossíntese de um jeito levemente diferente e produzem seus próprios subprodutos, com seus próprios índices de carbono. E isso é extremamente útil para cientistas, porque a química dessas plantas são absorvidas pelos animais que as comem. Então, estudando a química dos dentes dos gigantopithecus, pesquisadores podem falar não apenas quais tipos de comida eles comiam, mas também possivelmente como era seu habitat na Era do Gelo. Em 2011, paleontólogos da China estudaram o esmalte do dente dos gigantopithecus e descobriram que ele se alimentava exclusivamente de plantas C3. E estas tendem a crescer em florestas frias e úmidas em vez de planícies quentes e gramíneas. Ao mesmo tempo, fósseis de outros mamíferos que viviam ao lado desse símio foram estudados também. Eu estou falando sobre aqueles rinocerontes, antas e hienas que eu mencionei anteriormente. E acontece que eles comiam algumas plantas C3, mas também plantas C4, que cresciam em áreas mais secas e de gramíneas. Então isso sugere que os gigantopithecus provavelmente viveram em um habitat composto por florestas e pastagens. Mas ao contrário de seus companheiros herbívoros, o gigantopithecus preferia viver somente sob o teto denso da floresta e não vagava para áreas abertas. Assim como os orangotangos, gorilas da montanha, que também são especialistas em florestas. Esse estilo de vida especializado funcionou muito bem, pelo menos por um tempo. O registro fóssil mostra que o Gigantopithecus black existiu por quase 2 milhões de anos nas florestas do sudeste da Ásia. Mas esses primatas viveram durante uma época de grande mudança, quando geleiras estavam constantemente vazando e fluindo pela terra, resultando na umidade quando elas congelavam e liberando quando elas descongelavam. Essa constante flutuação significa que os habitats do Pleistoceno estavam em constante estado de fluxo. De alguma forma, o Gigantopithecus conseguiu sobreviver, mas 100 mil anos atrás, no meio do Pleistoceno, mas alguma coisa mudou. Outra onda de frio ocorreu e foi simplesmente severa demais para os primatas sobreviverem. Como o gelo se expandiu, o mesmo aconteceu com as pastagens, encolhendo as florestas do sudeste da Ásia. Sem habitat necessário para sobreviver, há cerca de 100 mil anos atrás, o último dos gigantopithecus desapareceu.